Muito bem, turma de Fundamental, mais uma vez aí estamos de volta, né? Nossa aula hoje, Fundamental 2, desculpa, aliás, Fundamental 1, né? Eu confundo às vezes os números de Fundamental e de Técnico e de Básico e tal, mas é Fundamental 1, certo? Nossa aula, Fundamental 1. Então sejam bem-vindos novamente à nossa aula, espero que vocês consigam entender. O tema da nossa aula hoje é sobre compassos compostos e correspondentes, certo? Então nós vamos saber quando identificar o nosso objetivo aqui vai ser esse. No final da aula, vocês vão saber identificar um compasso composto, saber fazer a diferença entre um compasso composto e um compasso simples, ou vice-versa, né? A diferença entre um compasso simples e um compasso composto, certo? E também vão saber identificar um compasso correspondente, certo? Então, existe até uma operação matemática aí para você descobrir qual é o compasso correspondente de um determinado compasso simples, tá? Qual é o compasso composto correspondente. Muito bem, então, sem mais delongas, eu fiz aqui um pequeno esboço, que é para a gente não demorar tanto, né? Porque a apostila, eu estou com a apostila aqui do lado, mas existe muita informação na apostila, então isso aí eu deixo para vocês, certo? Só vou falar de algumas coisas aqui na apostila que são importantes, mas eu fiz um esboço resumindo tudo isso aí, tá? Então não esperem que eu vou falar tudo aí da apostila, porque senão não teria sentido vocês terem essa aula. Muito bem, bastaria ler a apostila e pronto, né? Mas mesmo assim vocês vão ter que ler a apostila para entender melhor e tal, né? Comparem com as minhas informações aqui, tá certo? Não deixem de ler a apostila não, tá? É importante. E também lá na apostila vai ter o exercício, a atividade que vocês vão fazer para me enviar, tá certo? Então não deixem de consultar a apostila de Fundamental 1. Muito bem. Compassos compostos, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber desses compassos são os numeradores, né, das frações desses compassos, tá? Assim como para os compassos simples nós temos o 2, o 3 e o 4, nos compassos compostos nós vamos ter o 6, o 9 e o 12, tá? Então por aí a gente já vai percebendo a diferença entre um compasso simples e um compasso composto. Nos compassos simples, os numeradores são 2, 3 e 4. Né? E nos compassos compostos são 6, 9 e 12. Certo? Muito bem. O numerador representa, porque aí entra a questão que o numerador vai ser uma figura aí que vai, aliás, um número que vai representar o número de terços do compasso, tá? O número de terços do compasso. E esses números também, que vão estar no numerador, ou seja, o 6, o 9 e o 12, são números divisíveis por 3. Lembrem-se que nos compassos simples, né, eram números divisíveis por 2, ou figuras, né, divisíveis por 2, certo? No caso dos compassos compostos, os números que vão estar no numerador são números divisíveis por 3, tá? Por quê? Porque nos compassos compostos nós vamos ter terços de tempo, certo? Nós vamos ter terços de tempo. E vamos falar um pouquinho agora sobre o denominador, mas antes frisando bem, o numerador representa terços de tempo, certo? Terços de tempo, certo? E o denominador? Ele representa 1/3 de tempo. Por exemplo, no compasso 6 por 8, eu tenho aí no denominador uma figura que se chama colcheia. Então, ela representa 1/3 de tempo. Então, nesse compasso, a semínima vai corresponder a 3 colcheias, porque ela vai representar, então,
3/3 de tempo, né? Então, a colcheia vai representar 1/3 de tempo apenas, certo? Então, aí a colcheia, a semínima, ela vai valer 3 colcheias, tá? E não apenas 2. Olha aí a diferença. Lembrem-se que no compasso simples, a semicolcheia vale 2 colcheias, não é? Nos compassos compostos, como são terços de tempo, tá? Cada semínima vai valer 3/3 de tempo, certo? 3/3 de tempo. Muito bem, e uma colcheia vai valer só 1/3 de tempo. Então, uma semínima vai corresponder a 3 colcheias, tá? Por isso que a característica dos compassos compostos sempre é assim, ó. Tá, 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 tá. Por exemplo, o binário composto. Tá, 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 né? Ternário composto. Tá, 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 tá. O quaternário composto. Então você observa que são 3 tempos em cada movimento, ó. Tá, 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 tá. Por isso que o número representa os terços de tempo. Por exemplo, o 6/8 representa 2/3 de tempo, ó. Tá, 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 tá. 2/3 de tempo. Então, totalizando 6 tempos, certo? O 9/8, que é outro compasso composto, representa 3/3 de tempo, ó. Tá, 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 tá. Então, 3 vezes 3, 9. Tá? 3/3 de tempo. E o 12/8, 4/3 de tempo. Tá, 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 tá. 4 vezes 3, 12. Totalizando 12 tempos, certo? Vamos ver outra coisa aqui sobre isso. A unidade de tempo e unidade de compasso. Então vamos falar agora sobre a unidade de tempo e a unidade de compasso nos compassos compostos, certo? Então, a unidade de tempo e a unidade de compasso nos compassos compostos sempre vai ser uma figura pontuada, ok? Nos compassos simples vai ser uma figura simples, ou seja, não vai ser pontuada. Nos compassos compostos, essa é a principal característica. A unidade de tempo e a unidade de compasso vai ser sempre uma figura pontuada. Por exemplo, no 6/8, unidade de tempo, semínima pontuada. Unidade de compasso, a mínima pontuada. Por quê? Por quê? Unidade de tempo. Porque a semínima pontuada é a unidade de tempo do compasso 6/8, porque ela sozinha preenche um tempo, certo? Tá, tá, tá. E vem outra semicolcheia, aliás, outra semicolcheia pontuada para completar os 2 tempos, que na realidade são 6 tempos, mas continua sendo binário, ó. 1, 2, 1, 2, ok? Então, por isso, a unidade de tempo no compasso 6/8 é uma semínima pontuada. E a unidade de compasso? A unidade de compasso é a figura que sozinha preenche um compasso inteiro. Então, no caso do compasso 6/8, qual é a figura que vai sozinha preencher um compasso inteiro? É a mínima pontuada, certo? É a mínima pontuada, tá? Porque ela é o dobro da semínima pontuada. Então, continua aquele mesmo valor proporcional, certo? A mínima não é o dobro da semínima? Então, a mínima aqui vai ser o dobro da semínima pontuada. Então, se a semínima pontuada representa 1/3 de tempo, né? A mínima pontuada vai representar 2/3 de tempo,
certo? Então ela vai preencher o compasso inteiro, tá? Ela vai preencher o compasso inteiro, ó. Tá, 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 tá. Pronto. Então por isso por isso a mínima pontuada é a unidade de compasso, porque ela sozinha preenche o compasso inteiro, ok? Ok? Muito bem. Agora, vamos pensar no ternário composto. No ternário composto, eu também tenho a mínima pontuada como unidade de tempo, certo? Desculpe, a semínima pontuada, eu confundo muito essas vezes. A semínima pontuada, tá? Eu também tenho a semínima pontuada como unidade de tempo. Mas, prestem atenção numa coisa aqui. Uma característica do compasso ternário composto. Ele não possui unidade de compasso. E por que ele não possui unidade de compasso, professor? Todos os outros não têm, só ele que não tem? Pois é, né? Ele não tem. Por quê? Porque não existe uma figura pontuada que sozinha preencha um compasso inteiro, ou seja, 9 tempos. Tá? Por exemplo, a semínima pontuada sozinha vai preencher o compasso inteiro? Não vai. Certo? Vai faltar 1/3 de tempo. Né? Porque ela só preenche 2/3 de tempo. Vai faltar 1/3 de tempo. Porque no compasso 9 por 8, eu preciso de 3/3 de tempo. A mínima pontuada vai representar 2/3 de tempo. E vai faltar 1. E essa, na verdade, é a figura de maior valor aí, né? Porque se eu colocar uma semibreve pontuada, ela vai ultrapassar. Então, e a semínima pontuada fica mais abaixo ainda, né? Então, pelo fato de não existir uma figura pontuada que preencha todo o compasso, então, os compassos ternários compostos, essa é uma característica deles, né? Eles não possuem unidade de compasso. Cuidado, não vá confundir. Eles têm unidade de tempo, porém não possuem unidade de compasso, ok? Não possuem unidade de compasso. E o quaternário composto, eu tenho a semínima pontuada como unidade de tempo, né? E a semibreve pontuada como unidade de compasso. Por que isso? Porque a semibreve pontuada, ela vai preencher sozinha esses 4/3 do compasso, tá? Ela vai representar 4 semínimas pontuadas. Tá, 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 tá. Ok? Então, por isso, a unidade de compasso do compasso 12 por 8 é uma... é uma semibreve pontuada, ok? Vamos falar agora dos compassos correspondentes, tá? Vamos falar agora dos compassos correspondentes. São compassos correspondentes 2 compassos, um simples e outro composto, quando possuem o mesmo número de tempos. E para unidade de tempo, a mesma figura, sendo não pontuada nos compassos simples e pontuada nos compassos compostos, ou seja, pontuada nos compostos. Tá? Então, repetindo, são correspondentes 2 compassos, um simples e outro composto, quando possuem o mesmo número de tempos, e para a unidade de tempo, a mesma figura, não pontuada nos compassos simples e pontuada nos compassos compostos, certo? Vamos ver um exemplo disto, né? Por exemplo, 2 compassos correspondentes aqui, o 2 por 4 e o 6 por 8, tá? Tem o mesmo número de tempos? Tem. 2, ó. O 2 por 4, 1, 2. O 6 por 8 tem o mesmo número de tempo. 1,
2. Só que esses dois tempos são representados por terços de tempo. Opa! São representados por terços de tempo. Mas é binário também, ou seja, possui dois tempos também, mesmo sendo 6 por 8. Tá? Porque possui 2 terços de tempo. Então, 2 possui o mesmo número de tempos. E no compasso binário simples, o 2 por 4, eu tenho como unidade de tempo a semínima simples, sem ser pontuada. Tá? No seu compasso correspondente, que é o 6 por 8, eu tenho como unidade de tempo uma figura pontuada, que é a semínima pontuada. Então vejam, no compasso simples eu tenho a mesma figura, mas simples, não pontuada. E no compasso composto eu tenho essa mesma figura pontuada, certo? Então quando eu tenho dois compassos assim, eu digo que esses compassos são correspondentes, certo? Muito bem. E o que fazemos para encontrar um compasso composto correspondente a um simples? Né? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos aí uma operação matemática. Tá? Então, multiplica-se o numerador por 3 e o denominador por 2. Tá? Então, você fazendo isso, você vai encontrar o seu correspondente simples, certo? Pega aqui um compasso composto, por exemplo, aqui. O seu, digamos aqui, multiplica-se o numerador por 3. Tá. Na verdade, é o simples para encontrar o seu correspondente composto. Vamos pegar aqui o 3 por 4. Pronto. Então, multiplica-se o seu numerador por 3 e o seu denominador por 2. Então, olha só. 3 por 4. Eu vou multiplicar o numerador por 3. 3 vezes 3, 9. Já encontrei o compasso composto lá na frente, 9. E no denominador, 4 vezes 2, 8. 9 por 8, então. O compasso 9 por 8 é correspondente do compasso simples 3 por 4. Outro exemplo, 4 por 4. Multiplica-se o numerador por 3, 4 vezes 3, 12. E o denominador por 2. 2 vezes 4, 8. Aliás, 4 vezes 2, 8. Né? 12 por 8. Então, 12 por 8 é o compasso composto correspondente do compasso quaternário simples, certo? Compasso quaternário simples. Então, é dessa forma que nós encontramos o compasso composto correspondente ao simples, tá? E o contrário é só você dividir. Por exemplo, se quer encontrar um compasso simples do compasso composto 12 por 8, é só dividir 12 por 3 e 8 por 2. Você vai encontrar 4 por 4. 12 por 3 dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Certo? E assim, então, você encontra o seu compasso correspondente simples. Né? Então, repetindo, para a gente encontrar um compasso composto correspondente a um simples, nós vamos multiplicar, então, esse simples. Tá? Multiplicando o numerador por 3 e o denominador por 2, certo? Aí você vai encontrar o seu correspondente composto, ok? Então, dito isto, estamos finalizando a aula. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre um compasso simples e um compasso composto, certo? Resumindo que o compasso composto é representado por 6, os números que eu represento são o 6, o 9 e o 12. 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8, respectivamente, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e façam aí o
questionário aqui e os exercícios, tá? Aqui do Fundamental 1, tá? Apostila de Fundamental 1, página o que? 100, página 100, né? O exercício, tá? Façam o exercício. Primeiro responda ao questionário. Por exemplo, aqui, ó. Quando é que um compasso é composto? Certo? Muito bem. Então, aí vocês vão responder de acordo com a aula e também leiam um pouco mais a apostila, porque eu resumi, não vou ler uma apostila aqui, tá? Então, eu resumi, por isso a aula ficou um pouquinho curta, mas leiam mais atentamente na apostila e prestem bem atenção naquilo que eu falei na aula, que vocês vão responder esse questionário tranquilamente, tá bom? E depois façam o exercício que está aí, tem uma partitura aí para vocês fazerem um exercício de reconhecimento de compassos compostos, tá bom? É isso aí, então nos vemos na próxima aula. Bye!